Olá, meu nome é Cauane, eu faço dupla com o Felipe e hoje a gente vai apresentar os 4 novos algoritmos de ordenação. O Heap Sort, o Shell Sort, o Counting Sort e o Radix Sort. Não sei se é assim que se fala, mas enfim, o objetivo aqui é entender como cada um deles funciona estruturalmente e quais são suas respectivas complexidades de tempo e espaço. Bom, começando pelo Heap Sort. Esse algoritmo ele utiliza uma estrutura de dados de árvore binária quase completa, chamada heap. Quando a gente olha para a imagem do slide, à esquerda, temos os elementos iniciais desordenados no vetor 4, 3, 7, 1, 8 e 5. O algoritmo transforma essa array em um max heap, que vemos à direita, e repare que no max heap qualquer nó pai é sempre maior ou igual aos seus nós filhos. Bom, aqui o número 8, ele subiu para a raiz, tendo o 4 e o 7 logo abaixo. O processo ele funciona removendo repetidamente a raiz, que sempre será o maior elemento, colocando-a no final do array e reconstruindo a árvore. A grande vantagem do heap sort é a consistência. Ele garante uma complexidade de tempo O, n log de n, em todos os casos, sem gastar memória extra para isso. O próximo é o Shell Sort, que funciona como uma extensão otimizada do conhecido Insertion Sort. Em vez de a gente comparar aqueles elementos vizinhos, ele faz comparações entre elementos separados por uma distância chamada gap, ou intervalo, que vai diminuindo a cada etapa. Na imagem, vemos a palavra ordena sendo organizada. Na primeira linha, com gap n igual a 4, o algoritmo compara letras distantes e permite que elementos muito fora da ordem deem grandes saltos para perto de suas posições ideais. Nas linhas seguintes, com n igual a 2 e depois n igual a 1, o intervalo diminui até virar uma inserção simples, mas com o vetor quase todo pronto. Bom, a complexidade de tempo no pior caso depende da sequência do gap escolhido, variando geralmente entre O n ao quadrado e O de n elevado a 1,5, mas seu melhor caso atinge O n log de n, se a array já estiver semi-ordenado. Passamos agora para o Counting Sort, que adota uma abordagem totalmente diferente por ser um algoritmo não comparativo. Ele possui uma restrição, só funciona para chaves inteiras em um intervalo conhecido. Como vemos no esquema na imagem, temos o array original desordenado no topo. O algoritmo cria um vetor auxiliar chamado count, para contar quantas vezes cada número aparece. Depois, ele transforma esses valores em índices de posições acumuladas, para descobrir exatamente onde cada elemento deve ficar. Por fim, ele joga os valores ordenados no vetor, o output. Como ele não perde tempo comparando se um elemento é maior que o outro, sua complexidade de tempo é linear, sendo O de n mais k em todos os casos, onde n é o número de elementos e k é a variação dos valores. O único preço é o espaço auxiliar, que também é O de n mais k. E por fim, vamos falar sobre o Radix Sort, que também é um algoritmo não comparativo e trabalha lado a lado com o Counting Sort. Bom, ele ordena os números processando dígito por dígito, movendo-se do dígito menos significativo, as unidades, até o mais significativo. Analisando o infográfico da imagem, no passo 1, a lista original é distribuída em baldes com base nas unidades, que no caso é o dígito azul de cada número. Ao juntar os baldes, note que números terminados em 0 ou 2 vêm primeiro. No passo 2, pegamos esse resultado e reagrupamos os elementos com base nas dezenas. No passo 3, fazemos o agrupamento final pelas centenas. Ao esvaziar os baldes pela última vez, a mágica acontece e temos a lista finalmente ordenada. Bom, sua complexidade de tempo é O, D vezes n mais k, onde d representa a quantidade de dígitos do maior número, e é exatamente veloz para grandes volumes de dados numéricos, como IDEs ou IDADs. Bom, esses foram os 4 algoritmos que pesquisamos e implementamos, e agora a gente vai para a parte prática, onde a gente fez o nosso código.
Eu não vou explicar tudo. Grande parte do que está aqui para cima já foi apresentado em aula, e foi os códigos que você passou e o código que você pediu para a gente fazer. Então eu vou começar direto das coisas novas, começando pelo short short. A entrada do algoritmo começa aqui em cima, como você pode ver. Primeiro, valido os parâmetros recebidos usando o método validar entrada. Depois, eu utilizo uma variável chamada gap, que representa a distância dos elementos comparados, que está aqui em cima. No início, essa distância é grande, mas a cada interação, conforme isso daqui vai rodando, a distância vai ficando cada vez menor. Usando o while aqui dentro, quando o gap chega a 1, o valor já está quase ordenado, e o algoritmo termina muito mais rápido do que no inset short tradicional. Não tem muito segredo, isso daqui é bem suave. Agora aqui embaixo, no rap short, não se fala direito, a primeira parte do método cria uma estrutura chamada max heap. Meu inglês é meio bosta às vezes. Para isso, eu utilizo um método auxiliar que está aqui embaixo. Tá vendo? O max help, esse método compara um nó com seus filhos esquerdos e os filhos direitos. Igual tá falando aqui embaixo aqui no int esquerdo e no int direito. Se os filhos produzirem um salário maior, ele realiza a troca. Depois disso, o rapshot move o maior elemento para o final do vetor. E depois o rap constrói ele novamente. Não tem muito segredo. Vamos para o próximo. Continuando, no continue short, eu tive um probleminha pequenininho aqui. Porque o nosso valor que a gente está usando é double. E esse cara trabalha melhor com int, então eu tive que fazer uma conversão. Isso acarretou dois problemas, na verdade. O primeiro problema foi que eu tive que ir lá no teste limitar para duas casas decimais poder ficar um salário bonitinho, não ficar um salário ultra quebrado. E depois eu consegui fazer a conversão bonitinha de duas casas decimais aqui dentro. Um valor que seria, por exemplo, 15,45 acabou virando 1545 dentro desse cara. Beleza. A conversão acontece ali embaixo no margin round. Dentro desse cara aqui, depois que ele é convertido, eu percorro o vetor procurando o maior e o menor salário, lá dentro do vetor percorrendo ele inteiro. Depois que eu acho o melhor e o menor salário, eu salvo isso daí dentro do contagem para saber quantas vezes cada valor consegue aparecer. Depois eu calculo as posições acumuladas no contagem i igual a mais contagem i menos 1. E por fim, eu monto o vetor auxiliar já ordenado, que é o vetor pessoas resultado. Depois copio os elementos de volta para ver o vetor original. Suave. Beleza. O radish também utiliza o método salário e centavos. Primeiro encontro o valor int maior. Isso serve para descobrir quantas casas numéricas precisam ser processadas. Depois eu faço várias passagens pelos dados, que é o for int xp1 maior barra xp menor que xp vezes 10 ali. Na primeira passagem são analisadas as unidades, na segunda as dezenas, na terceira as centenas e por assim por diante. Para cada uma dessas etapas, eu utilizo o método auxiliar round alguma coisa ali, round counting short. Nossa, sou muito ruim, velho. Esse método utiliza uma versão adaptada do continue short para ordenar apenas um dígito por vez. Beleza. Aí, no int dígito, salário, barra XP, aí fecha aspas, porcentagem 10. No final de todas essas passagens, o vetor fica completamente ordenado. Beleza? É só isso. Não tem muito mais segredo. Agora eu vou falar rapidinho dos testes. Não tem muita coisa que dizer aqui também. O teste naquela parte aqui embaixo, que eu falei sobre... Então vamos começar aqui por cima, né? Vamos lá. Para validar todos os algoritmos foi criada essa classe aqui, obviamente do teste. Beleza? Os salários são gerados em centavos para evitar problema, como eu já expliquei mais cedo. Depois de cada algoritmo executado através do método do executar teste, eu meço o tempo utilizado usando aquele mesmo negócio que a gente já utilizou várias outras vezes, do System no Time, e verifica se o vetor realmente ficou ordenado. Beleza? No final, todos os 9 testes passam como sucesso. Eu utilizei dois valores aqui de testes aqui.
Um valor é mais para os caras que são mais leves, os caras que rodam o código mais tranquilo. E outro valor são para os caras mais pesados, que sofrem um pouco mais para poder rodar tudo. Por exemplo, o Magi, o Quick, o Shell, o Rap, foi testado com 5.000 elementos. Aí, com sucesso, ele imprime aquilo lá que eu mostrei para você, que está aqui embaixo. Ó. Eu posso até tentar fazer rodar de novo para você dar uma olhada. Deixa eu só copiar o comando. Eu deixei preparado aqui. Veja só. Coisa linda, maravilhosa. E os tempos. É isso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os testes. A gente tem essa parte que a gente fez em sala de aula. Aí tem o método gerar pessoas aleatórias, que esse método é utilizado para testar o comportamento dos algoritmos em uma situação comum. O gerar pessoas ordenadas, que permite analisar como cada algoritmo se comporta quando os dados já estão organizados. O gerar pessoas invertidas, onde esse costuma ser um cenário mais difícil para alguns algoritmos de ordenação, mas cria o vetor em ordem crescente. O método ordenado, né, onde ele vai percorrer o vetor, vai comparar se está ordenado ou não, vai retornar falso, caso contrário, verdadeiro. Aí a gente tem o método executar teste, onde ele recebe o nome do algoritmo, o cenário de teste, o vetor de pessoas e o tamanho de conjunto de dados. Ele registra o tempo inicial e executa o algoritmo correspondente através do switch. Ele registra o tempo final e calcula o tempo de execução. Depois disso, ele utiliza o método ordenado para garantir que a coordenação foi realizada corretamente. O método testar cenários foi criado para evitar repetição de código. Ele executa o mesmo algoritmo dos 3 cenários exigido pela atividade, aleatório, ordenado e invertido. Bom, e por fim tem os métodos testes de cada algoritmo, onde cada um percorre os tamanhos definidos e chama o método testar cenários. Dessa forma, todos os algoritmos são avaliados automaticamente em diferentes cenários e quantidade de dados. É isso, muito obrigada.